Cid, que hoje foi depor novamente na Polícia Federal, depois durante mais de 3 horas. O Alexandre de Moraes chegou de madrugada a autorizar não só busca e apreensão na casa do Maurício de documentos, de outras informações que pudessem ser recolhidas ali, mas chegou a decretar a prisão dele e depois revogou a prisão ao longo também da madrugada. Por que é que isso está Tá. acontecendo? Por basicamente duas razões. Podem existir outras que a gente ainda desconhece. A primeira razão, o seu Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do Bolsonaro, grande aliado dele, Gilson Machado, que não era nada a não ser um sanfoneiro, um advogado e sanfoneiro. Sanfoneiro que Péssimo tocava. sanfoneiro. Era péssimo sanfoneiro. A gente tem ele E, tocando, se tiver, vamos botar depois, tá? e Pra não, você eu entender. acho que não, acho que só tem foto, né, Alice? Eu tenho ele tocando. Não, Ah, mas é, ele não pode. cantando pode, lógico. É ele cantando. Ele Não pode, cantando. não, é, Mas mas eu dizem vou aí te as mandar aí, regras que não Alice, você pode. só. Ele cantando, não tem problema. É ele cantando uma Mas, música. mas a apresentação da banda dele ou ele cantando Não, assim? ele cantando aquela música do Pink Floyd, Tá, o não, não manda não, escolhido, porque a Alice está dizendo que não pode. Eu não vou brigar com a Alice, eu cantando. prefiro Não é, brigar com é ele você. cantando. Mas muito bem, esse cidadão aí era um sanfoneiro, tinha uma banda de música lá. O Bolsonaro se encontrou, cantou lá junto com ele, e aí se apaixonou por ele. Então, olha o sanfoneiro lá atrás, tá vendo? Esse aqui do lado esquerdo, de quem vê a tela, é o Paulo Guedes, ministro da Economia lá, todo circunspecto, posudo, talvez um pouco constrangido com aquela cena. Bolsonaro, presidente da República, o sanfoneiro lá atrás. Mas, enfim, sem nada contra sanfoneiro, por favor. A não ser mau sanfoneiro. Adoro. Aliás, tua mãe, Guga, ela esconde a Rebeca, que eu não digo que ela foi sanfoneira, mas quando ela era criança, Ela tinha. ela aprendeu a tocar acordeon. Tem uma foto aqui em Foi. casa, ela pequenininha com acordeon. Mas muito bem. Melhor que o Justo. O, o Gilson Machado virou presidente da Embratur no governo Bolsonaro, depois ministro do Turismo, e se tornou um amigo desde criancinha, desde o berço, mal recém-nascido. Grandes amigos, ele e o Bolsonaro. Muito bem, esse cidadão foi ao consulado de Portugal no Recife, segundo o Gilson, para buscar um passaporte para o pai dele, Gilson, de 85 anos, viajar para Portugal. Segundo a Polícia Só isso. Federal, não. Foi lá tratar de um passaporte para Mauro Cid. Aí a Polícia Federal soube e disse: opa, aí acendeu todas as luzes vermelhas, acionou a Procuradoria-Geral da República e disse: que diabo é isso? O Cid está tramando alguma fuga? Aí a Polícia Federal descobre que a família do Cid, e parece que isso foi só uma coincidência realmente, a família do Cid toda tinha viajado para os Estados Unidos. Foram. Agora se descobre que era porque tinha aniversário de família, já tinha passagem marcada de volta. Passagem marcada de volta também não impede que ninguém possa ficar lá mais um tempo, mesmo com Trump como presidente. Mas enfim, aí juntaram as coisas e disse: opa, o Cid aqui pode estar tramando alguma coisa, alguma fuga. E aí isso coincide, se é que é coincidência, com uma reportagem de capa da Veja que começou a circular ontem à noite, cuja capa estampa a cara do Mauro Cid e com o título Ele Mentiu. O que é essa história? Essa história é a principal, vamos dizer, não, eu não digo a principal tese de defesa, mas é uma das teses de defesa nas quais aposta a defesa de Bolsonaro para tentar enfraquecer a delação do Cid e, por extensão, enfraquecer todo esse processo movido contra eles. O que é que a reportagem da Veja conta, basicamente? Conta que foi descoberto um canal da Instagram com o nome da mulher do Cid,
onde o Cid teria escrito, trocando mensagens com um amigo de Bolsonaro, onde o Cid fala misérias sobre Alexandre de Moraes, sobre a Polícia Federal. Disse que tudo o que ele tinha delatado tinha sido manipulado pela Polícia Federal, que o obrigou a assumir aquelas declarações que não eram deles, não era dele. Que ele nunca falou em golpe, mas aí botaram na boca dele sim, pressionando ele, senão ele ficaria preso, poderia ser condenado sozinho, o que seja. Isso aí tudo, de fato, aparece numa outra reportagem da Veja, publicada no início do ano passado, fruto de um áudio. Aí sim, você tem a voz do Mauro Cid dizendo todas essas coisas que agora se descobririam, ou se descobriu que ele também teria dito no canal do YouTube com o nome da mulher dele. É, sim, Só, peraí, peraí, só para a galera entender, então. A Veja veio com duas eu estava reportagens já tentando fazer você tentando entender, mas desqualificar a delação do Cid. A primeira, em março de 2024, com um áudio que eles teriam recebido do Mauro Cid reclamando sobre a delação. Esse áudio era um áudio de 1 hora. Eles pegaram alguns momentos do áudio e explicaram que o Cid ali, de certa maneira, se demonstrava um pouco coagido, um pouco irritado, achando que os rumos da delação dele estavam sendo distorcidos, que ele falava das conversas do Bolsonaro para discutir decreto golpista, mas que ele usava a palavra golpe e que para ele era uma coisa mais informal, não era de fato uma reunião golpista, mas para a investigação era. Era essa reclamação do Mauro Cid no áudio que quase resultou na prisão dele. Naquele momento ele teve que inclusive fazer novos depoimentos e quase foi mandado para a cadeia por conta dessa reportagem de março de 2024 da Veja. Ontem a Veja veio com a nova reportagem que traz o Cid nesse mesmo momento. São mensagens do Cid de janeiro a março, também de 2024, portanto, no mesmo período em que vazou esse áudio de 1 hora, em que o Cid basicamente fala as mesmas coisas que teria dito no áudio. Ele lamenta os rumos da delação dele como se estivessem indo por um caminho do golpe que não era o que ele de fato, diretamente, literalmente estaria dizendo, segundo ele. Era a interpretação, portanto, da investigação. Ele, a Veja veio agora, portanto, com essas conversas do mesmo período do áudio que a Veja recebeu. A mesma coisa, basicamente, só que escrito numa página de Instagram com o nome de uma Gabriela. O Cid tem uma esposa chamada Gabriela. A dúvida agora é: essa Gabriela é a mulher do Cid? Ou é alguma outra Gabriela? E ele usou ou não usou essa conta? Ou isso é tudo pois é, fake? diz o Cid que não usou, passou hoje 3 horas e meia lá, certamente não foi só dizendo isso. Ele deve ter aproveitado para entregar mais algumas informações que talvez ele não tinha entregue antes. Também. A Polícia Federal não dá nada de graça para ninguém. Entendeu? O cara não passa 3 horas e meia só repetindo: olha, eu não escrevi essas coisas que apareceu no canal. Porque a semelhança de conteúdo é muito grande. Quando o Cid não pôde, lá no ano passado, quando a Veja publicou essa primeira reportagem com o áudio dele, o Cid não pôde negar que aquela fosse a voz dele. A Veja, inclusive, escreveu nessa reportagem do ano passado, do início do ano passado, que, olha, isso comprova o quê? Que o Mauro Cid, que por sinal entregou, diz a revista com toda razão, entregou segredos dessa tentativa de golpe, informações fundamentais para o esclarecimento disso tudo. Mas esse áudio aqui mostra que o Cid fazia um duplo papel. Existia dois Cids. É verdade. Um que contava a história do golpe para a Polícia Federal. E o outro que ficava com receio dos seus amigos de farda, com receio de ficar com a fama de delator, traidor, ficava fazendo média com esses amigos, aí dizia: não, deturparam o que eu disse, não foi isso não. Mas eu nem posso dizer isso, porque senão minha situação fica mais complicada. E por que que o Cid delatou?
Porque a Polícia Federal reuniu provas de que ele sabia das coisas e de que ele participava das coisas. Por que que o Cid delatou? Porque se vendo diante daquela situação de não poder negar sua participação no episódio, se vendo diante daquela situação, ele disse, bom, eu vou me negociar, vou delatar, agora vocês vão me dar um prêmio, que é por isso que se chama de delação premiada. Eu vou contar tudo que eu sei e se vocês me condenarem, condena só uma pena de 2 anos de cadeia, porque eu já cumpri 1 ano e pouco, não sei o quê, nessas fases preliminar. E aí ele iria para casa. E outra coisa, proteção para minha família, proteção para o meu pai, que é um general, que também está metido na história das joias, Pois é, a contrabandeadas pelo mulher está seu metida na Bolsonaro para os cartão de Estados Unidos. vacina. A mulher, a Gabriela, participou da falsificação do cartão de vacina. A filha ganhou um cartão de vacina fake, inclusive. O pai vendeu joias surrupiadas pelo Jair Bolsonaro fora do Brasil. Então, quando ele fez o acordo de delação, ele pediu para blindar toda a família A dele. família Como toda, falou muito o bem. Ricardo Noblat, o acordo de delação é porque já tinham ali elementos suficientes para Não, pegar. olha, E o vem cá, Bolsonaro, espertamente, estava deixando a bomba estourar só para ele. Ele viu que o Bolsonaro, a gente sabe que ele abandona todo mundo pelo meio do caminho, usa e pisa e joga fora. Então o Cid não é trouxa e colocou, claro, a boca no trambone. Mas agora mesmo veja, que caia essa delação, o mas Bolsonaro era já isso que eu tem, ia, era isso né? que eu ia concluir meu raciocínio, Google. Era com isso. É o seguinte, já foi o tempo, por exemplo, da Lava Jato, em que alguém delatava, opa, o delatado já estava incriminado e não tinha muita saída para ele. Depois se evoluiu isso, não, não é assim. Você ouve o delator, se ele se dispuser a falar, e aí você sai para checar, para conferir se o que ele te contou foi verdade. Você tem que reunir provas de que a delação se sustenta. Não é eu chegar lá e dizer alguma coisa contra alguém, opa, esse alguém já se arrebentou. Não, tem que checar, tem que ter prova. A Polícia Federal passou mais de 2 anos e continua ainda a investigar esse negócio. E ela reuniu provas suficientes, não é só de que o Cid, o que ele delatou, era verdade. Mas muito mais do que isso. Ela ouviu outros testemunhos. Você tem o general dizendo, olha, realmente isso que ele contou é verdade, não sei o quê. Você aparece documentos de outras pessoas investigadas. É o conjunto da obra de uma investigação que incrimina ou não incrimina uma pessoa. Não é alguém chegar lá e falar contra aquela pessoa, não é. Aí, muito bem. Aí agora, a esperança, ou o resto de esperança que tem nesses acusados que foram interrogados essa semana no Supremo Tribunal Federal, chamado núcleo duro do golpe, é o seguinte: enfraquecendo a delação do Mauro Cid, desacreditando a delação do Mauro Cid, opa, quem sabe a gente não enfraquece o processo e pode ter uma reviravolta. Não terá reviravolta. Se o Mauro Cid perder a delação premiada dele, e não perdeu, foi confirmada de novo hoje, mas sabe-se lá o dia de amanhã. Se ele perder o acordo, olha, se a polícia, se o Xandão chegar e disser o seguinte: olha, o que você disse está dito, mas não tem mais prêmio. Porque você mentiu, porque você fez isso, porque você fez aquilo outro. Isso não derruba o processo em nada, porque o processo está forrado e sustentado por outras provas que não são derivadas necessariamente da delação do Mauro Cid. Mas bom, mas nessa altura, no desespero, vale qualquer coisa. Então, a capa da Veja dessa semana, ela expressa claramente, eu não estou dizendo que essa tenha sido a intenção da revista. Talvez a revista tenha sido usada, talvez a revista não tenha feito a leitura correta dos fatos, mas a capa da Veja, da Veja dessa semana, ela expressa a tese da defesa do Bolsonaro neste momento de maior dificuldade que ela enfrenta. Está claro, está claramente isso. É para mim,
É aquela matéria muito óbvia que o jornalista recebe da defesa do Bolsonaro toda a documentação e basicamente replica aquilo. Recebeu uns prints das conversas do Mauro Cid, supostamente do Mauro Cid, usando a conta da mulher no Instagram, supostamente da mulher também a conta que sumiu, foi apagada e ninguém tem certeza se é dela, e dá aquilo como certo, ponto. Não foi atrás de mais informação além do print. Só a partir daquela conversa do print organiza a sua ideia e conclui que Mauro Cid, portanto, está mentindo. Tá Porque sendo. veja, hein, tá, a Alice está pedindo para explicar a tese da defesa, eu vou tentar explicar que ela disse que não ficou claro. Bom, se ela diz, o que é que eu vou fazer? Muito bem. A defesa acha o seguinte a essa altura: se a gente enfraquecer, desmoralizar o Mauro Cid, desacreditar o que o Mauro Cid contou à Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de tudo, a gente põe em dúvida tudo mais. Não, mas é Mesmo a isso. polícia, só um minutinho, Guga. A Alice pediu para mim, não pediu para ti. Então cala a boca dessa vez, deixa eu falar. Vamos falar pouco. Então, é essa a tese da defesa. Olha, a gente não tem mais o que fazer aqui. Então, aí o advogado do Mauro Cid foi uma espécie de pegadinha. Lá nessa reunião, nesse interrogatório do Supremo, ele pergunta ao Mauro Cid: vem cá, o senhor usou redes sociais para escrever alguma coisa, porque Maurício estava proibido pela Polícia Federal de acesso, pela Polícia Federal não, pelo Xandão, de acesso às redes sociais. Ele não poderia escrever nada nas redes sociais sobre este assunto, sobre qualquer assunto, muito menos revelar o que ele disse, deixou de dizer em seus depoimentos. Se fica caracterizado que o Cid mentiu, que aí o Cid disse: não, não usei outras redes sociais. Não usei outras redes sociais. Daí vem o título da vez. Mentiu. Ele mentiu, porque ele negou. Bom, ele hoje negou novamente que tenha postado essas mensagens nessa conta do Instagram com o nome da mulher dele. Seria realmente uma idiotice enorme que o Cid faria. Usar uma conta no Instagram Também acho. com o nome da mulher dele Pois é. para desrespeitar uma ordem judicial e dar motivo para que a sua delação perdesse o prêmio e ele se complicasse mais ainda. Mas bom, mas tem doido no mundo para tudo. Então o advogado pergunta, o advogado de Bolsonaro, vem cá, você usou outros meios, redes sociais? Não, não usei. Não usou? E esse endereço aqui, Gabriela ponto não sei de quê. Ele disse, aí o Mauro Cid responde, olha, pode ser talvez um canal ali da minha mulher, não sei. E isso vai ter que ser esclarecido. Claro que a Polícia Federal, a essa altura, já deve saber quem criou o tal canal, quem tirou o canal do ar. Porque eu posso criar aqui um canal com o nome de Alice, ponto, não sei o quê, e botar um Olha, bocado de coisa na boca de Dona Alice que muito fácil. possa fazer sentido, possa fazer. Porque um ano atrás, Dona Alice gravou um áudio dizendo coisas parecidas. Aí depois eu ponho, incrimino a Alice e tiro do ar. Entendeu? E a Pois Alice vai, é. e a Alice aí vai ter que ficar se explicando. Deu para entender agora, Alice? Entendeu? Pode, pode. Tudo pode, rede social. Você cria uma conta lá do Japão, aparece aqui com o nome da Alice, e a Alice vai ter que ser chamada pela Polícia Federal para se explicar. Ou alguém joga uma pegadinha no meio de uma conversa com a Alice. E Alice, aquela tua conta no Instagram. Não, você disse, Alice. Você disse porque há um ano atrás você disse em áudio. A própria Veja diz, nessa sua reportagem de agora, de hoje, ela própria diz: olha, nesses prints aqui que nós vamos publicar e publicam, desse canal do Instagram, com o nome da mulher do, do Mauro Cid, ele diz mais ou menos o que ele disse lá, numa reportagem de um ano atrás que a gente fez. Pelo amor de Deus, essa história tem que ser muito bem explicada.
Muito bem explicado. Cara, que pena, Ricardo Noblar, que não é você o editor-chefe da Veja, já foi de alguns grandes veículos, infelizmente não é, mas é isso, a Veja embarcou e confiou totalmente no que a fonte lhe passou, acreditou que a conta realmente pertence à mulher do Cid, porque colocou na reportagem como se Sim, o mas Cid de fato veja, tivesse falado aquilo e mentido. A veja, KPI veja, mentiu. veja, 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 Talvez veja, eles não é? estejam certos. O que eu estou dizendo é o seguinte: você não sabe, ainda não tem uma A gente não investigação, sabe, mas sem saber, eu não colocaria entendeu? no Não, fogo. aí é suposição por enquanto. Aí é suposição por enquanto. Olha, essa história está meio mal contada, mas sei lá, vai ter que mostrar que essa conta era de fato da mulher do Mauro Cid. O Mauro Cid, de fato, escreveu essas coisas, contrariando, portanto, o acordo que ele tinha com a Polícia Federal e com o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, ele mentiu ao negar que tivesse escrito. Isso precisa ainda ser demonstrado. Agora, isso vai derrubar o processo, isso vai inocentar Bolsonaro e os outros? Nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Isso os ministros do Supremo mesmo, hoje eu já ouvi dois que disseram, olha, coisa tem nada a ver com a outra. No máximo, Mauro Cid perde a delação premiada dele, se ficar comprovado que ele fez isso, que ele mentiu para a gente. Agora, o resto do processo, não, o resto do processo está todo sustentado em provas, investigações, depoimentos colhidos de outras pessoas que participaram. Ninguém negou. Ninguém negou. Quando você falou agora, essa semana, no interrogatório, quando se perguntou ao Bolsonaro sobre a minuta do golpe, ele disse: não, eram os considerandos, não tinha nem cabeçalho, eu expus aquilo ali no telão. Oi? Como é que o presidente da República, depois de derrotado, há poucos dias de ter de passar o cargo, conversa com militares sobre medidas de exceção e diz que não tinha cabeçalho? Tá de brincadeira. Tá de E, brincadeira. tá, ó, Olha aí o resultado já. Bolsonaro! Trama golpista é fácil, a delação de Cid deve ser anulada. aqui, vai. No mínimo, ele está se vingando do Cid. Claro, No claro. máximo, ele acredita que isso pode beneficiá-lo. Não, pode ser vingança pura. Olha, o que é que você custa chegar e chamar o Gilson Machado, também dentro de uma articulação desse tipo, e dizer: Gilson, vai lá no consulado português no Recife e tenta tirar um passaporte para o Mauro Cid. Oi, Mauro Cid está aqui em Brasília. Passaporte você pede à embaixada, o consulado pode intermediar, mas por que pedir lá? Por que que isso não pode ser também fazer parte de uma trama para desmoralizar o Mauro Cid, enfraquecer a sua delação e, por extensão, achar que vai derrubar o processo? Isso pode ser vingança. Pode Pode, servir as pode. duas coisas, É verdade. ao imaginário de derrubar o processo, ou a vingança pessoal contra o Mauro Cid. Ah, tá legal, H. Então, você vai ver o que é que a gente vai aprontar para você. Não sei, É. não é? Isso é tarefa da Polícia Federal investigar e saber. Mas, Quem rodou mesmo foi o sanfoneiro, foi pedir passaporte em nome do Cid lá na Embaixada de Portugal, rodou feio. E a gente, pelo que o Cid falou, ele não tinha nada a ver com essa história, ele não pediu mas nada disso. já imaginou Eu tirar também um acho que é lógico. passaporte lá, Eu tirar um também acho que é passaporte lá lógico. no Recife? Ah, Eu negócio da também acho. embaixada aqui, o cara tá aqui, não é só porque o cara tá aqui, tudo bem, poderia fazer uma manobra para enganar lá, mas com Gilson Machado, fiel a Bolsonaro, aí o Mauro Cid ia pedir a Gilson, depois de virar delator, o Mauro Cid, ele vai É, pedir a Gilson, que é o grande amigo de Bolsonaro, para o Gilson fazer um favor para ele. Não faz sentido esse não faz sentido negócio. isso. Não faz sentido. Ah, como são Ora, amadores, pelo menos isso. O golpe não aconteceu porque eles também são muito amadores, não, incompetentes, eles se só firmam são. quebrando tudo, Eles fabricam produzem prova provas contra contra si. eles. Eles é o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando você pensa que acabou, eles atiram tanto no próprio pé que quando você pensa acabou, não, não é possível. Esse é o Não, último tiro no chega. pé que eles dão. Aí eles dão outro. Não, outro. Aí eles dão mais um.
Entendeu? Pois é, Meu nunca Deus do subestimem a céu! capacidade do Bolsonaro e do bolsonarismo de fazerem o errado e de cometerem ações que no fim se voltam contra eles, de darem tiros de canhão no próprio pé. O tempo inteiro eles atiram no próprio pé. Agora, Guga, pelo que o meu cronômetro aqui Vai aponta, acabar. nós estamos sextando, não é isso, Alice? Isso. Então, se tiver ainda